A história do Arno. O pai dele era da Bucovina, que é meio Romênia agora. E a mãe era filha de polonês. E foi casamento arranjado. Mas o Arno sempre disse que era uma história de amor. Assim, que eles se amavam mesmo. Nasceu em dezembro de 1931, em Berlim. Aí o pai dele devia ter uma boa visão política, porque ele foi embora da Alemanha, né, em 35, 36. Eu tinha pensado em ir para a América, não deu, e eu sei que foram para Marsella primeiro. Foi para Paris com 5, e alemão, né, aprendeu a falar francês, e foi para a escola, nesse primeiro ano de coisa. Daí no fim desse primeira escola, o primeiro contato com a escola, o Arno era o primeiro da classe. Então a professora chamou a mãe do Arno e falou, olha, ele era o melhor aluno da classe, mas eu não dei o prêmio para ele porque ele é alemão, não ficava bem, eu dividi o prêmio dele com o francês. Quer dizer que acho que ele devia ter um QI um pouco maior para aprender uma língua nova e bem, acho que era inteligente mesmo, né? Adoravam Paris. A mãe, o pai e o Arno, os três amaram Paris mesmo. Mas tinha um problema de guerra e, né, ficaram com medo do Hitler e etc. E daí, quando veio a guerra, quando estourou a guerra, que estava com medo, ele veio embora para o Brasil. Vieram de navio, e no navio a mãe dele ficou doente, teve difteria, pegou difteria, chegaram no Rio e ela morreu uma semana depois. E daí ficaram no Rio e depois vieram, e o pai dele ia muito a cemitério, não sei o quê, e os amigos mandaram o pai embora, viram embora. Então eles vieram para São Paulo. Fez Mackenzie, fez o colegial e fez vestibular para medicina, entrou em 14º lugar. E não sei se e acho que fez vestibular para filosofia também, né? Ele cursou até o 3º ano de medicina, largou, queria ficar só com a filosofia. Daí ele voltou, acho que depois que o pai dele morreu, acho que baixou a culpa. Ele voltou e tentou fazer um pouco, mas só um pouquinho, e desistiu de vez. Aí ele teve a bolsa para ir para Illinois e o Walter mandou um telegrama para ele vir que tinha uma vaga. De novo, para substituição, o Walter ia viajar e tal, então que tinha a vaga, ele teve de vir antes de fazer o pós-doc, né, para dar aula. O Arno foi temporariamente contratado em 1960 por iniciativa da professora Anita Castilho Cabral, que era a titular da cadeira de Psicologia Experimental. E ele foi contratado temporariamente, então, em substituição ao professor Walter Cunha, que estava fazendo o que seria o correspondente ao seu doutorado sanduíche nos Estados Unidos, na Universidade de Kansas. A psicologia foi favorecida pelo fato de 2 ex-alunos da filosofia, o professor Walter Cunha e Arno Engelmann, a partir da própria disciplina Psicologia cursada no curso de Filosofia da USP, Walter Cunha implantou a etologia dentro da psicologia brasileira e Arno Engelmann aceitou o desafio, principalmente de lidar com as questões cognitivas, com estados subjetivos e tudo mais. É nesse contexto que o impacto da contribuição de Arno é bastante significativo. Arno foi quem introduziu o estudo da percepção no nosso departamento, mas ele foi muito além disso. Ele realmente trouxe para o departamento, como formação dele filosófica, o estudo da epistemologia, teoria do conhecimento e seus estudos.
estudos sobre escalas percentuais, Gestalt, estados subjetivos e muitas outras coisas. O curso de psicologia foi criado em 1958 junto à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, atualmente Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a nossa FEFELESH. E o Instituto de Psicologia foi criado em dezembro de 1969 pelo Conselho Universitário. O Arno participou de tudo isso. Eu acho que a contribuição do Arno é múltipla, são inúmeras contribuições, é de uma grande densidade, de um grande brilhantismo, o que torna muito difícil fazer uma seleção para este vídeo em homenagem a ele. Gostaria de mencionar dois aspectos da trajetória acadêmica do Arno. Em primeiro lugar, e aspectos esses que estão ligados ao que eu disse da área de problemas teóricos e metodológicos da psicologia. E um primeiro aspecto é o estudo dos relatos verbais. O Arno estava trazendo para a psicologia brasileira, eu diria, não só a reabilitação do relato verbal, mas também retomando a imensa importância do relato verbal como um dado da psicologia. Ele era realmente único naquilo que ele fazia como pensador. Era um grande pensador, eu fazia imensa questão que todos os meus alunos bebessem do conhecimento dele nas aulas sobre consciência, filosofia, epistemologia, etc. Uma das características que mais marcaram a contribuição acadêmica de Arno foi a dele não ter sido apenas um seguidor sofisticado de abordagens já bem estabelecidas, nem na filosofia, nem na psicologia, mas de enfrentar o desafio de fazer propostas e ensaios sobre questões científicas relevantes. Eu me lembro da calma do Arno, cuidado do Arno, de contar cada uma das possibilidades do que havia sido pensado a respeito da psicologia e remontando, inclusive, a uma boa parte de como alguns filósofos foram fundamentais exatamente para poder dar a base para pensamentos psicológicos posteriores. O Arno sempre quis ser pianista, desde criança. Em verdade, quando ele abraçou psicologia, ele jamais deixou de ser pianista, porque ele tocava o coração e a intelecção de todos nós. Intimamente, porque ele estudava estados subjetivos. Para mim, a sua grande contribuição foi a lista de estados subjetivos, a LEP. Lista de estados de ânimo presentes. Ela foi divulgada internacionalmente numa conferência da reunião anual do Fechner Day, e essa escala tem sido usada mais recentemente em diversos projetos de pesquisa, principalmente na área de psicologia do esporte. Sua contribuição especial tem sido reconhecida em congressos na área no fato da LEAP permitir a descrição de um perfil mais amplo e completo dos estados emocionais presentes, tanto positivos como negativos, mais do que o indicado por escalas que tratam de alguns poucos estados, em geral, quase que só negativos, tais como ansiedade e medo. Desde o início, a USP e a psicologia da USP tinham uma internacionalização muito forte. E o Arno também foi fazer uma especialização nos Estados Unidos entre 1961 e 1962, quando então ele foi fortemente influenciado pelo Charles Osgood, um psicólogo americano que desenvolveu a técnica do diferencial semântico como mensuração do significado conotativo de conceitos. A imagem que os primeiros contatos com Arno gerava era de um erudito distante que tinha acesso original a autores, não só de língua inglesa, mas também francesa e alemã, o que não era comum nos anos 70 do século passado. De fato, se olharmos o memorial do concurso titular do Arno,
nós vamos ver que não só a leitura, mas o contato com esses centros avançados era uma característica muito forte. O que, só pelo tamanho da lista, mostra que esses estágios, essas visitas que Arno fez, foram extremamente importantes para ampliar o background, a sustentação de uma abordagem teórica sólida. Em 1972, o Arno defendeu a sua tese de doutorado, uma tentativa de classificação de relatos verbais de estados subjetivos sob orientação da professora Carolina Borja, e a sua livre docência com a tese A Possibilidade do Estudo Científico da Consciência. Em 1993, ele se tornou professor titular pelo Departamento de Psicologia Experimental e em 1967 ele se aposentou, mas continuou dando aulas por mais 10 anos. Ele era uma pessoa muito reservada, mas muito atenciosa e educada com todos os funcionários e docentes do departamento. Mas este Arno, erudito, aparentemente distante, logo em seguida, diante desse suposto distanciamento dos alunos, o que ocorria é que esse distanciamento se dissipava. No acolhimento do Arno, as nossas dúvidas e dificuldades de compreensão, na maioria das vezes ingênuas, e na sua dedicação em repetir e reformar as suas articulações teóricas. O Arno, eu devo dizer, era uma pessoa, para mim, um contato nosso pessoal e com os amigos, muito bem-humorado e muito engraçado. Ele era muito divertido, embora tivesse aquele aspecto sério, assim, à primeira vista, você não imaginava o que ia sair dali. A lembrança forte que eu tenho do professor Arno é de ter participado de um projeto com ele, com o professor César Arnes, que foi a organização do número especial da revista Psicologia USP sobre consciência, dedicado à memória da professora Lígia Marcondes Machado. Nessa época, eu integrava a equipe técnica da revista Psicologia USP e juntos trabalhamos na organização técnica dos artigos. É o César, acho. É o César que é morar. Olha, César jovem também, Pelo meu orientador César Ades, chegaram uma série de discussões que eles tinham no porão do Palacete da Alameda Glete. As aulas aconteciam no Palacete, e essas discussões eles tinham no laboratório que ficava no porão. Podemos dizer também que o professor Arno gostava muito de ensinar. Ele era um excelente professor. A sala de aula era um espaço onde realmente ele se sentia à vontade, pôde dar aulas na graduação, na pós-graduação, teve vários orientandos que tiveram oportunidade de conviver com ele. E mesmo aposentado, ele era uma pessoa que estava sempre participando de bancas, sendo convidado a escrever, a pensar as questões da psicologia. Por incrível que pareça, não ficou no departamento quem possa entrar nessa área e continuar o trabalho que ele fazia, porque, como eu digo, ele realmente era o único que fará imensa falta. O Palacete da Alameda Glete, onde começou o curso de psicologia da USP, foi destruído no começo dos anos 70, dando lugar a um estacionamento. Do Palacete sobrou a memória dos pioneiros do curso de psicologia na USP e o broto de figueira, uma árvore símbolo dos que lá estudaram. Esse broto de figueira, um deles, foi trazido para os jardins da biblioteca do Instituto de Psicologia e aqui ela está crescendo. Foi um privilégio para mim ter convivido com o Arno, primeiro como estudante e depois como colega do Departamento de Psicologia Experimental. O seu Arno era bonitão, né?
Eu sempre achei que eu casei com ele pela cabeça dele, mas ele era bonito. Ah, você era aluna, é isso? Eu era aluna. Então, aí eu fiz exame e eu fui fazer à noite. Eu era aluna do Walter e o Arno chegou dos Estados Unidos e foi segunda banca. Ele perguntava para todo mundo o que é isomorfismo. Aí eu, muito esperta, decorei lá, isomorfismo é, e ele deu aquele sorrisinho e falou sim, mas... Você lembra que o Arno tudo ele falava assim, mas... E eu não sabia continuar, eu só havia decorado a definição de isomorfismo, né? Mas teve uma coisa engraçada aí que o pessoal falava, ele é tímido, vai lá, encosta a perna na perna dele, eu quero ver o que ele faz. E a gente ria, mas eu não encostei a perna, não. Mas, Isso que você está dizendo aqui. Mas o Walter conta que depois do exame, o Arno falou para ele, bonita aquela moça, quer dizer, né? E eu fiquei de segunda época. Ficou de propósito, provavelmente. Ele tocava bem, né? Ele queria ser, tinha pensado em ser concertista, né? O pai que achou que tinha de ser doutor, por isso que ele foi fazer faculdade, né? Ele tocava muito bem. Na casa do apartamento do Arno, me lembro do piano na sala. E acima do piano havia um quadro com uma inscrição de Goethe, se não me engano, falando sobre a superioridade da música em relação à filosofia. E uma coisa maravilhosa da nossa vida são as viagens, né? Quer dizer, a gente não tinha nenhum luxo aqui, a não ser jantar fora, mas a gente vinha em lugar barato, não era lugar tão caro. Mas todo o dinheiro era guardado para viagem, né? E muito bem gasto esse dinheiro. Mas a gente tinha uma euforia especial com Paris, né? E com Itália. A Itália era sei lá, mexia com a gente, tinha entrado em estado de glória. Na Itália, nós estávamos passeando na Itália e o Arno teve um problema teve um infarto. Então ficou internado, por isso que eu sei falar italiano. Eu aprendi italiano daí. E foi um susto, eu me lembro tão bem que eu não sabia falar italiano nada. Me lembro que eu perguntei para um médico, est-ce qu'il va morrer? E o médico falou, peut-être. Aí eu telefonei para o João, que é um grande amigo do Arno, médico, e falei para ele, ó, aconteceu isso. O João começou a chorar, era um italiano. Né? Ele chorava, eu falava, não chora porque eu não posso também, né? Se segura aí, eu falei alguma coisa brava, assim, porque senão eu via, aquela época para ligar para o Brasil, nossa, mas tinha de marcar hora, esperava horas a fio, isso foi em 1970, além de ser uma fortuna. Mas deu tudo certo, foi um período dureza, mas enfim, teve happy end. Quando descemos do avião aqui, estavam lá todos os amigos do Arno, tudo chorando de emoção. Foi muito emocionante. O tratamento empírico e quantitativo da escala LEAP pode sugerir uma convivência fria do Arno com as emoções. Aliás, como um dos pesquisadores mais notáveis na história da psicologia brasileira, reclamou na arguição da tese de doutorado do Arno. Ele dizia que preferia falar das emoções ao ouvir uma peça de Chopin. O examinador desconhecia que Arno foi um grande intérprete de Chopin e que muitos dos seus amigos poderiam apreciar, durante mais de uma década, ao lado do olhar atento de sua esposa Lucy, os esperados especiais comentários de Arno nos intervalos de exibições da USESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, na Sala São Paulo. Na verdade, o acesso mediado por sofisticações quantitativas, probabilísticas, sempre foi para Arno uma tentativa de se aproximar do que há de mais completo e, portanto, também rico da nossa experiência subjetiva.